Neste episódio da Escola do Evangelho, vamos falar sobre a rivalidade de Jacó e Esaú. E confesso que sempre que pego no capítulo 25 do livro do Gênesis, eu fico fascinada com a quantidade de drama que ali está concentrada. É um texto intenso, sem dúvida. Tem tudo para ser uma história épica. Exatamente. Só que o nosso objetivo nesta exploração profunda não é ler isto como se fosse uma mera novela familiar. Queremos fazer mesmo um estudo bíblico rigoroso, porque isto é a estrutura fundacional da teologia bíblica, não é? Claro. E é essencial fazermos esse mergulho profundo com rigor, porque os ingredientes da narrativa são mesmo muito fortes. Completamente. Temos uma situação de esterilidade, bebés a lutarem violentamente no ventre da mãe, profecias de inversão de poder. E aquele favoritismo descarado dos pais. Pois é esse favoritismo tóxico. E eu acho que a nossa grande missão nesta análise é demonstrar uma tese central incrível. Como é que Deus constrói a história da salvação? Não é através de pessoas moralmente imaculadas ou circunstâncias perfeitas. Nem pensar. É precisamente através da fragilidade, daquela ambiguidade humana brutal e, no fundo, da graça divina, é aí que tudo se desenrola. Ou seja, a graça atua no meio do caos e a história começa logo com um obstáculo gigantesco. Um obstáculo físico que parece ameaçar o próprio plano de Deus, que é a esterilidade de Rebeca. Exato. E repara, isso não é apenas um pequeno detalhe biológico. À semelhança do que já tinha acontecido com Sara, a esterilidade aqui é um sinal teológico poderosíssimo. Lembro-me de ler algo da tradição patrística, acho que de Santo Agostinho, sobre isso mesmo. Ele diz que Deus escolhe intervir exatamente no ponto onde não há qualquer possibilidade natural. Nem mais. O raciocínio de Santo Agostinho é brilhante. Se a gravidez acontecesse de forma rápida e natural, nós iríamos achar que a promessa era apenas mérito nosso. Uma simples conquista biológica. Uma capacidade humana. Exatamente. Mas ao intervir onde não há capacidade humana, Deus prova que a promessa é um dom puramente gratuito. Não se conquista, recebe-se. É uma dinâmica que nos tira completamente o controle. Faz-me pensar numa analogia simples do cotidiano. É como se tivéssemos a garantia contratual de uma viagem incrível. O destino é certo, temos o bilhete na mão, mas quando nos sentamos no carro... O motor não pega. Exato. O carro está completamente sem combustível. A promessa está lá, mas os meios naturais falharam. E o que me faz alguma confusão é a reação do Isaac. Ele reza intensamente e Deus ouve-o. Mas se Deus já tinha um plano traçado para aquela descendência, qual é o papel de Isaac ao rezar? A oração dele muda a mente de Deus? Essa é uma das grandes questões. E é aqui que introduzimos um conceito genial de São Tomás de Aquino, que é a causalidade secundária. Espera, causalidade secundária. Sim. A oração de Isaac não convence Deus a mudar de ideias. Deus não precisa de ser persuadido. Ele é a causa primária. Mas, e aqui está o mistério, ele decide atuar integrando o ser humano no plano que já estava a desenhar. Portanto, a oração não força a mão de Deus. Não. A oração torna Isaac num cooperador ativo da promessa. Deus determinou, na sua eternidade, que o dom da vida seria concedido através daquela oração. Uau! Isso devolve uma dignidade enorme à nossa ação. E a grande lição espiritual para as famílias que nos ouvem é que ter uma promessa divina não elimina a necessidade de rezar, pois não? Pelo contrário, desperta essa vontade de oração. Sem dúvida. Só quem acredita realmente na promessa é que se empenha nessa luta intercessora. E sabemos que essa oração dá frutos. Rebeca engravida. E nós pensamos logo, milagre resolvido, paz na família. Era bom, mas não. Pois a resposta divina traz um caos ainda maior. A biologia passa para o campo da antropologia espiritual, porque o texto hebraico descreve o conflito no ventre não como uns pontapés normais, mas como uma luta física e violenta entre os bebés. E os padres da igreja, lá está, Santo Agostinho de novo, adoravam esta imagem. Para eles, esta batalha pré-natal é a imagem perfeita da nossa própria divisão interior estrutural. Daquela tensão entre a carne e o espírito. Exato, o desejo pelo imediatismo contra a vocação a longo prazo. Muito antes de fazermos escolhas morais conscientes, já carregamos este conflito íntimo dentro de nós.
Mas repara, o que me impressiona na atitude de Rebeca é como ela lida com isto. Porque a nossa tendência humana perante a dor e o caos que não fazem sentido é reclamar. Ou tentar esconder o problema, pensar que se é uma bênção não devia doer, não é? A tendência é afastarmos-nos da fé. E ela faz exatamente o oposto. A atitude dela é magistral. Ela não abafa a crise. O texto diz que ela vai diretamente ao Senhor consultar sobre o assunto. Ela leva a confusão a Deus. Sim, e é aí que o caos se transforma em revelação. Quando nós entregamos a nossa dor inexplicável a Deus, Ele dá-nos uma chave de leitura. Deus responde a Rebeca dizendo que 2 nações estão no seu ventre. Portanto, a grande lição que tiramos aqui deste estudo bíblico é que a fé não elimina, de forma alguma, os nossos conflitos interiores. Ela ensina-nos a direção certa para os levarmos. O sofrimento só ganha sentido e se torna revelação quando é entregue. Exatamente. Mas a resposta de Deus a Rebeca não traz apenas conforto. Traz uma profecia que na época era completamente escandalosa. Completamente. Deus diz que o mais velho servirá ao mais novo. Isto subverte toda a lei natural e cultural da primogenitura. E temos de perceber o peso disto. O filho mais velho detinha toda a autoridade, a liderança, a maior parte da herança. Era a ordem da sociedade. E Deus simplesmente vira isso do avesso antes deles nascerem, o que me faz lembrar a ligação que São Paulo faz na Carta aos Romanos, no capítulo 9. Muito bem lembrado, sim. Paulo usa esta história para mostrar que a eleição de Deus precede qualquer obra ou mérito moral das crianças. A escolha divina é pura gratuidade. Só que isto levanta uma questão filosófica enorme e eu sei que muita gente que nos está a ouvir pensa nisto. Se Deus escolhe quem vai liderar antes mesmo do nascimento, não estamos perante um fatalismo assustador? O livre-arbítrio não passa de uma ilusão nesta história? Essa é a clássica objeção, não é? E é um pushback perfeitamente válido. Parece determinismo puro. Mas a teologia católica, e o catecismo explica isto de forma brilhante, desconstrói essa ideia do fatalismo. Mas de que forma? Porque se o destino já está marcado... A graça precede a ação, sim. A eleição é a iniciativa de Deus, mas não anula a liberdade humana. Apenas a antecede e orienta. Quando o Deus escolhe Jacó, não é por ele já ser o melhor ou estar pronto. Ele não transforma a Jacob numa marioneta. De modo algum. Ele é chamado a tornar-se naquilo que ainda não é. É uma vocação. E para isso, Jacob vai necessitar de corresponder ativamente a esse chamamento. E nós sabemos que ele vai ter um longo processo pela frente. Ele vai errar, vai enganar, vai fugir. Exato. Um processo de purificação de décadas. A eleição é um convite para uma parceria com a graça, não um carimbo que tira a liberdade à pessoa. Faz todo o sentido. E essa imperfeição humana cola perfeitamente com a realidade crua do nascimento e do crescimento das crianças. A partir daqui, as fragilidades saltam todas à vista. Começando logo pelos perfis deles. É um contraste arquetípico fortíssimo. Esaú é o ruivo, caçador, o homem da ação e do imediatismo absoluto. Enquanto Jacob nasce a segurar o calcanhar do irmão. O próprio nome simboliza aquele que suplanta, não é? É o homem das tendas, ligado à interioridade e ao cálculo, ao processo. E o mais interessante é que a Bíblia não demoniza nenhum deles. Pois não, de todo. A diversidade nunca é o problema no plano divino. É um pouco como uma orquestra. Tens os violinos, que são aquela interioridade mais profunda, e tens os metais, tipo as trompetes, que são instintivos e impulsivos. Os dois são precisos para tocar a mesma sinfonia. Essa analogia da orquestra é perfeita. Precisamos dos 2 dons. Mas o que acontece aqui não é uma sinfonia. O problema surge no versículo 28. Que é um desastre. Os pais decidem transformar essa diversidade natural numa competição destrutiva entre equipas rivais. Isaac prefere Esaú porque gosta da carne de caça e Rebeca ama Jacob. E é aterrador. São João Crisóstomo fala disto de uma forma muito lúcida. Ele explica como este favoritismo dos pais destrói completamente o que ele chama de justiça afetiva. Fica tudo fraturado. Completamente.
Este elemento humano, manchado por esta falta de maturidade espiritual de Isaac e Rebeca na gestão das diferenças dos filhos, é o que planta as feridas. Feridas transgeracionais. Sim, e prepara toda aquela futura tragédia de enganos e rupturas violentas na família. A semente de todo o mal que vai acontecer depois germina no favoritismo destes pais. O que nos leva a uma síntese teológica fabulosa sobre tudo isto. Se olharmos para toda a trajetória, desde a esterilidade até este veneno do favoritismo, nós estamos perante a teologia do eleito imperfeito. Essa é a melhor forma de resumir a história. Esta narrativa de Jacó prova sem margem para dúvidas que Deus não exige protagonistas moralmente imaculados para fazer avançar a salvação. Graças a Deus por isso, não é? Mesmo, a graça divina tem este poder incrível de integrar as nossas ambiguidades e as nossas falhas. Deus consegue, literalmente, escrever direito por linhas humanas profundamente imperfeitas e tortas. E isso deixa-nos com um pensamento provocador para quem nos acompanha. Porque este estudo bíblico não é apenas sobre figuras históricas. A verdade é que todos nós carregamos Esaús e Jacobs dentro de nós. Todos os dias, essa tensão está lá sempre. Exato, a tensão diária entre aquele desejo pelo imediatismo, a recompensa rápida e o chamamento para as promessas a longo prazo que exigem paciência. E, claro, o veneno constante da comparação e do ressentimento, como vimos com os pais. É muito fácil cairmos nessa armadilha do favoritismo e das rivalidades silenciosas. Por isso, o grande desafio final que eu gostava de deixar é inspirado precisamente na atitude sábia de Rebeca no início da história. Em vez de tentarmos esconder a nossa confusão interior ou abafar as rivalidades e as amarguras que cultivamos, nós temos de parar e pensar: qual é a luta interior que eu preciso hoje mesmo de parar de combater sozinho? Qual é o caos que eu tenho de entregar a Deus para que Ele o possa transformar numa revelação e numa promessa? Fica esta reflexão e encontramos-nos na próxima exploração profunda das Escrituras.